Fala galera, sejam bem-vindos à 18ª aula do nosso projeto de precificação de produtos e serviços utilizando o VBA. Né? Então, esse projetinho ele está ficando super completo aí em um nível bem profissional, com todas as linhas de programação super explicadinho, tá? Então, mesmo que você seja iniciante em VBA, não se preocupa, você consegue acompanhar aqui nossas aulas e se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vou fazer o que puder para te ajudar aqui o quanto antes. Se você perdeu as aulas anteriores, por acaso, vou deixar aqui para vocês, vai aparecer aqui na tela, o link para você poder acompanhar a nossa playlist completa. Como eu disse, já foram várias aulas, né? Essa já é a aula 18, então a gente já fez muita coisa. O que a gente vai fazer hoje é uma continuação do que a gente já estava trabalhando, tá bom? Então, bora lá para o VBA para a gente poder continuar em nosso projeto. Bom, galera, então a gente está aqui no nosso sistema. A gente já fez bastante coisa, essa já é a aula 18 aqui do nosso sistema, então a gente já fez coisa pra caramba aqui e a gente está bem na reta final aqui do nosso projeto, tá? Inclusive, agora, com base no que a gente fez na aula passada, a gente já tem aqui as listas, né, de serviços que a gente cadastrou, já com as informações todas bonitinho, ok? Então a gente já consegue visualizar, né? Então o serviço de teste 1, o serviço de teste 2, que foram os dois itens que a gente cadastrou na aula passada, enquanto a gente testava aqui o nosso sistema, margem de lucro, aqui a questão de custo e produção, ainda não tem a família, mas isso aqui a gente vai adicionar, tá? Aqui a questão de taxas, né? Então envolvidas, nos dois aqui tem 99 centavos de taxa envolvido, e também a questão, né, do lucro que a gente quer ter ali em cima dessa venda. Né? Então, quando ele está calculando já esse lucro e também já está passando ali para a gente o preço final desse produto aí, ou desse serviço. Então, ele ficou bem legal nesse aspecto. O que a gente vai fazer então na aula de hoje? Tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que para a gente poder construir isso daqui de uma forma que possa ser editado depois que a pessoa cadastrou, né? Então você quer agora editar esse serviço, quer adicionar um serviço novo ou mudar alguma coisa, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer com que o VBA, de alguma forma, ele se lembre, digamos assim, de tudo aquilo que foi inserido dentro desse item. Tá? Então, de tudo aquilo que foi inserido dentro desse item, justamente para que ele consiga fazer essas informações serem atualizadas conforme o usuário vai precisar depois. Tá? Então, perceba que aqui a gente já completou basicamente a estrutura toda do sistema. Só falta essa questão de ele poder ler a si próprio, digamos assim, para fazer aí essa atualização. Ok? E para a gente fazer isso, a gente também vai mexer aqui no cadastro de novo produto. Tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, aqui dentro do botão cadastrar produto, a gente salvou todo um código que faz com que ele salve esse produto novo ali pra gente. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai alterar um pouco esse código. Então, além dele salvar e colocar isso naquela lista que a gente já está vendo, a gente também vai fazer com que ele salve cada detalhe. Então, cada um dos itens que foi colocado, dos componentes que foram colocados naquele produto ou serviço, cada uma das taxas, a margem de lucro já está, né? Então não preciso me preocupar com isso. Tá? E eu também já vou aproveitar para colocar aqui essa família ou categoria, que vai servir para a gente poder filtrar depois aqui nossos serviços, tudo bem? Então, eu vou fechar aqui esses dois formulários, tá? Vou vir aqui lá para o nosso FR Produtos, que é onde a gente tem trabalhado bastante, tá? Vou aproveitar, até vou vir aqui no FR Sistema primeiro e vou copiar uma caixa de combinação, tá? Então eu estou pegando essa caixa de combinação aqui, dei um Ctrl C nela, vou vir aqui em Produtos e vou colar aqui essa caixa de combinação aqui do ladinho, olha. Isso aqui vai servir para a gente poder colocar a questão daquela família de produtos, tudo bem? Como que a gente vai fazer isso? Aqui no Excel, eu tenho, né, já algumas guias, inclusive uma guia que eu chamei de categorias, e eu já tenho uma coluna I, onde a gente colocou ali para as famílias de produto, tá? Então, aqui é que eu vou cadastrar cada uma dessas famílias, de acordo com as necessidades do meu usuário, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Quando a gente abre, né, até cliquei aqui no label sem querer,
Mas quando a gente abre o formulário, se eu vier aqui no User Form Initialize, a gente já colocou algumas informações e inclusive a gente tem um tal de TP margem que a gente utilizou ali para a nossa text box de margem de lucro. Eu vou fazer a mesma estratégia para essa caixa de combinação nova, tá? Então, para isso, eu vou precisar dar um nome para ela, tá? Então, ela veio aqui com o nome antigo, né, que é o FFAM ali. Eu vou chamar ela só de CBFAM, de família mesmo, ok? Feito isso, agora que ela já tem o nome, eu vou voltar aqui no meu código, tá? Vou lá na parte de cima aqui do meu código e junto com esse TP margem aqui, olha, eu vou colocar private TP e eu vou chamar de família. Opa, só colocar em maiúsculo só por mania, tá? Private TP família, ok? As string, porque isso aqui é um texto mesmo, perfeito? Fez isso, agora você vai vir aqui, olha, user form initialize, aí ele tem aqui, olha, TP margem, né, que é o texto padrão da margem, colocando o texto que eu queria que aparecesse. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, TP família vai ser igual a família, né? Então eu vou deixar aqui assim mesmo, ok? Então você poderia colocar lá família de produto, família de serviço, eu vou colocar só família, tá? Isso eu poderia chamar também de categoria, enfim, a linguagem que faz mais sentido aí para você, para sua empresa, né? Aqui para mim eu vou usar dessa forma porque eu usei por muitos anos aí esse termo família para falar de categorias de produto ou serviços, tudo bem? Bom, feito isso, agora a gente tem que colocar esse texto, né, esse texto padrão, dentro da nossa caixa de combinação. E a gente já tem um pedaço do código que é justamente esse with me. Percebe que tudo que a gente está fazendo agora é só adicionar pequenas linhas dentro daquele código que já existe, né? Então a gente já fez toda a parte mais difícil aí desse trabalho, tá? Então vou falar o seguinte, olha, ponto cbfam, que eu acabei de adicionar, ponto value vai ser igual ao TP margem, TP família, que eu acabei de criar. E aí eu vou fazer ponto cbfam, ponto forColor vai ser igual a mdCor, que é o nosso módulo onde estão salvos as cores do nosso projeto. E eu vou usar aqui a cor TP, né? Essa cor foi uma cor que a gente criou lá no comecinho desse projeto, lá nas primeiras aulas, ou aula 1 ou aula 2, né? Então, se você perdeu as aulas anteriores, eu reforço. Vai lá, vem aqui na playlist, tá? Tem aqui o link para você poder assistir todas as aulas, tá tudo super explicadinho. Esse projeto aqui já está ficando gigante, tem um monte de coisa aqui, e eu quis fazer realmente um projeto que fosse completaço para você poder acompanhar realmente as estratégias aqui que eu uso nos meus projetos que eu vendo por aí. Lembrando, você pode transformar esse tipo de programação, né, e até programações mais simples do que essa, em uma renda extra, né? Então eu tenho alunos que eles vivem de fazer planilhas, né? Eu mesmo, minha própria empresa, também vende planilhas personalizadas, né? E até se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando alguns dos meus projetos que foram vendidos aí já no passado ou recentemente para vocês terem uma ideia de como é que funciona, tá? E dá uma renda bem legal, porque você está fazendo uma coisa que é um pouco diferente daquilo que a gente sempre encontra no mercado. Você não está vendendo uma simples planilhazinha, né? Você está vendendo tudo, um sistema mesmo, né? Então ele tem todo um controle, um trabalho ali bem bacana e traz a facilidade ali para o seu cliente, principalmente para pequenas empresas, isso é muito legal, né? Então, porque pequenas empresas às vezes não têm dinheiro, né? Ou não querem investir num sistema completo, robusto, então ter uma planilha como essa, para eles é fantástico, e às vezes eles não têm um programador dentro da própria empresa, às vezes é uma empresa até um pequeno empreendimento, né, que só tem ali o dono, ou a família do dono, ou poucos colaboradores, e não tem ninguém que saiba fazer isso. E aí você consegue ganhar uma graninha legal aí, faturar um dinheirinho bacana, tá? Então, deixando como dica aí para vocês. E esse é um projeto que está no nível aí que dá para você cobrar um preço bacana aí com relação a isso. Por exemplo, quando eu vou fazer alguma programação, eu costumo aí cobrar na faixa de 70 a 90 reais por hora de programação. Não estou dizendo que isso é o preço certo, não estou dizendo que isso é muito e nem que isso é pouco, mas é o valor, a faixa de valor que eu costumo cobrar, dependendo também da complexidade
do projeto que a gente está trabalhando, tá? Então, só para você ter uma ideia, se você conseguir aí vender alguns projetos no mês, dá uma rendinha bem legal, tá bom? Beleza. Feito isso, dica passada, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem aquela sistemática de entrada e saída de todas as nossas caixas de texto e caixas de combinação, lembram? Evento Enter e evento Exit, né? Então eu vou fazer a mesma coisa para essa nova CB que a gente acabou de criar. Então cada coisa que eu crio eu tenho que manter o meu padrão de programação, tá? Então eu vou vir aqui no CBFAM, vou vir no evento Enter, tá? Você pode trocar aqui Change por Enter ou trocar aqui em cima. Eu gosto de escrever aqui mesmo, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, né? Então, o if me.cbfam if.value, né? .value igual a tp família, que é aquele TP, que é texto padrão que a gente acabou de criar, then value é igual a empty, for color é igual a VB Black. And if. Se você não se lembra dessa estrutura, né, e end if. Se você não se lembra dessa estrutura, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte. Estou falando para ele, olha, o if, né, então dentro do bloco, dentro de um bloco, na verdade, que eu vou falar sobre essa caixa de combinação, que é CBFAM, é como se eu estivesse falando para o VBA o seguinte, VBA, fica atento que agora o que eu vou falar, ou seja, aquilo que está aqui dentro, tem a ver com a CBFAM, tá? Então eu estou falando só da CBFAM. Isso é um foco que a gente chama, tá? Isso aqui facilita a sua programação, além de fazer o seu programa ficar um pouquinho mais rápido. Uma diferença bem leve aí, mas ele deixa um pouquinho mais rápido também. E o maior benefício de você usar o if é garantir uma boa organização do seu projeto, beleza? Feito isso, depois a gente falou, olha, se o valor da CBFAM for igual ao texto padrão da família, né, então você deixa o texto vazio, porque a pessoa vai clicar naquela caixinha e vai apagar sozinho o texto, né? E o for color, que é a cor da fonte, vai ficar preto, né? Então, quando a pessoa começar a digitar, ele já ficar preto sozinho, que é o padrão ali de texto que a gente utilizou. Lembrando que o nosso TP, a cor TP, né, que a gente utilizou e a gente acabou de configurar lá embaixo para essa caixa, é um cinza claro, né? Então aqui ele vai trocar de cinza claro para preto, tudo bem? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer na mesma caixa o evento exit, tá? Então é quase que a mesma coisa do que a gente fez no evento enter, só que inverso, né? Então aqui eu vou falar o seguinte, olha, with me.cbfam if value igual a empty, né? Então se eu sair da caixa e ela ficou vazia, then .value vai voltar a ser o texto padrão, né? Então igual a tp família. E depois o ponto for color vai ser igual mdcor.tp, né? Então eu voltei ele para o padrão normal. End if, end with. Depois a gente vai mexer mais nesse exit aqui, eu vou explicar daqui a pouquinho já por quê, tá? Mas com isso, galera, perceba que ele já vai fazer a entrada e a saída bonitinho ali funcionando, perfeito? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no FR Produtos, eu preciso também, para ficar tudo legal, eu preciso ajustar a ordem aqui do nosso Tab Index. O que é o Tab Index? É a ordem conforme a pessoa vai apertando o botão Tab ali do teclado, né, para mudar de um item para o outro, né, de um controle para o outro. Do jeito que ele está agora, ele está bagunçado, porque a gente acabou de colocar o Tab Index ali, ou melhor, essa CB. Então, se eu selecionar aqui a CB, vier nas propriedades, aqui com o botão F4 do teclado, ou com o ícone propriedades lá em cima, né, colocar aqui em categorizado, fica até mais fácil de você se localizar, e vier aqui, olha, no diversos, o Tab Index dele vai estar como 15, ou seja, ele vai ser o último elemento. Então a pessoa vai dar tab uma vez, vai vir para cá, né? O tab index aqui, olha, é 7, né? Então, e esse daqui, o do botão, que vem logo antes ali, está com tab index 12, né? Então isso aqui ficou bem bagunçado, porque a gente não se preocupou ainda em consertar isso daqui, tá? Então isso aqui é consertado, né? E a gente ainda não se preocupou com isso, tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou consertando agora um por um, tá?
Eu vou deixar o botão sair como tab index 0, tá? Isso é um negócio que eu gosto de fazer às vezes. Eu começo aqui deixando 0 no botão ali de saída, no último botão do formulário. Tá? Por que eu faço isso? Para ele não entrar selecionado uma caixa de texto ou uma caixa de combinação. Dessa forma, como a gente tem aquele evento enter que deixa vazio, se ele já chegar selecionado ali dentro da caixa, ele vai fazer com que a seleção, né, impeça que a pessoa leia o texto padrão. Então a pessoa pode ter dúvida de para que serve aquela caixa. Por isso que eu deixo aqui no final, tá? Então eu vou vir aqui no botão sair, vou vir aqui, vou até fechar os outros aqui, olha, para não gerar confusão. Eu estou só aqui no diversos, tá? Até fechar esses aqui de baixo também. O tab index do BT sair vai ser 0, tá? E aí agora eu vou começar a mexer com os outros. Tá? Primeiro, né? Essas list box aqui, olha, elas não precisam dos tabs, tá? Ela não precisa parar. Aqui eu tenho duas list box, né? Então, o que eu vou fazer aqui com eles, né? Você tem uma outra propriedade aqui no próprio Diversos que é a tab stop. O que é a tab stop? É o seguinte, todos os que tem tab stop true, ele vai pular para aquele item também no tab, vai passar por ele. Essas duas listas aqui eu não quero que isso aconteça, então eu vou colocar false, tá? E esse daqui eu vou colocar false também, perfeito? Então esses dois aqui vão ser pulados, beleza? Aí depois, então a pessoa deu um tab, saiu daqui, eu quero que venha para cá, ok? Então esse daqui vai ser o tab 1, esse daqui vai ser o tab 2, esse novo vai ser o tab 3, percebe que eu estou colocando na ordem que eu quero que ele siga, tá? Esse daqui vai ser o tab 4, aí essa lista aqui, olha, eu não quero que ele selecione, então eu vou colocar como tab stop false. Essa outra lista eu também não quero que ele selecione, então tab stop false, tá? E eu estou escolhendo não selecionar as listas, tem casos, tem vários projetos que eu quero que selecione a lista, daí eu deixo o tab stop true e coloco o número dele, tá bom? Então eu estava aqui no tab index 4, então esse daqui, olha, vai ser o tab index 5, e vou seguindo aqui na ordem, tab index 6, tab index 7, e aqui é o tab index 0. Se você clicar aqui, olha, ele está como 10, como 8. Não precisa se preocupar, porque ele nem vai parar nesses itens, tá? Então não é um problema, tudo bem? Beleza. Com isso, vamos rodar para ver como é que ele está ficando aqui, só para a gente visualizar essa cara. Então já apareceu lá, olha, família, cliquei, sumiu, vim para cá, voltou, olha, então já fica legal. Aqui não tem nenhuma opção ainda, a gente vai colocar essas opções aqui, né? Mas, um caso legal, olha, se eu der tab agora, você vai ver que ele vai pulando aqui, olha. E aí ele vai mudando certinho aqui na ordem, ó. Botão aqui embaixo, pra cá, selecionou aqui o próximo, e aí eu fico rodando aqui bonitinho, fica muito mais fácil para a pessoa poder trabalhar com o seu sistema, beleza? Ótimo. Próximo passo agora é o seguinte, como que a pessoa vai criar essas famílias? Né? Como que a pessoa vai definir famílias novas para os seus produtos ou para os seus serviços, né? Lembrando, o que é uma família, Lucas? São grupos. Esses grupos eu gosto de colocar eles nos projetos porque isso facilita o trabalho de quem está ali no dia a dia. Né? Então, no nosso trabalho mesmo, eu tenho certeza que você classifica seus produtos ou seus serviços. Né? Na minha empresa também, eu tenho lá o serviço de consultoria para empresas. Né? Então, eu tenho o serviço de cursos online ao vivo. Tem o serviço de cursos EAD, né, que são os gravados à distância, e por aí vai embora. Tem o serviço de elaboração de planilhas, né, personalizadas. Enfim, ou seja, esses são grupos, né, são categorias. Aí dentro de cada item, por exemplo, lá dentro de cursos online, eu tenho cursos online de Excel e VBA, para mim isso é um grupo. Cursos online de gestão da qualidade, isso é outro grupo, porque são cursos totalmente diferentes. Aí tem também os cursos online, também ao vivo, mesma coisa, só que de metrologia, né? Então, são grupos diferentes, estruturas diferentes aí, que facilitam o trabalho dentro da minha empresa, tá? Então, só para ilustrar por que a gente tem essa questão aqui de família, beleza? Bom, então como é que eu faço para ele inserir isso? E eu quero que o próprio usuário crie as suas famílias, porque eu não tenho como saber quais são boas opções aí de grupos para o meu cliente, né? Ele pode fazer qualquer coisa, pode querer categorizar do jeito que ele quiser, né? Então,
Como que eu vou fazer para isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou lá no evento exit dessa caixinha aqui, ok? Então eu vim aqui no evento exit e eu vou fazer duas modificações aqui, olha. Primeiro, antes aqui desse if, eu vou falar para ele o seguinte, olha, if.value for igual a tp família, then exit sub. Porque se já tiver como TP família, quer dizer que já estava vazio antes, então só sai da caixinha, não faz mais nada, beleza? Se não, o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, se ele estava como vazio antes, né? Então ele colocou família e colocou lá em cinza. Agora, se não, né? Então else, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele confira, eu quero que ele verifique se esse item já existe lá dentro do nosso Excel, aqui nessa coluna aí da planilha categorias, ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pedir para ele conferir isso, né? Então, PL, deixa eu até pegar o nome aqui, olha, PLCAT, que é a nossa planilha de categorias, tá? PLCAT, tá aqui do lado, ok? Deixa eu até fechar esse aqui que a gente não precisa dele agora. Ponto, range, cifrão I, dois pontos, cifrão I, porque é onde eu vou procurar, né? Então, eu estou falando para ele, seleciona essa coluna inteira, ok? Ponto find, para ele fazer a procura que eu quero. What, o que eu estou procurando, né? Dois pontos igual. O que eu quero que ele procure? O ponto value, né? Então, ou seja, o próprio valor daquela caixa. Vírgula, look in, dois pontos igual x0 e values. Look at, dois pontos igual x0 e row. Fechou parênteses, ponto raw. Perfeito? Então, com isso daqui, o que vai acontecer aqui dentro? Ele vai encontrar essa informação e vai colocar isso aqui dentro de uma linha. Até o ponto raw, que desculpa, foi falha minha aqui, tá? É só até ali o parênteses. Então ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Ele vai selecionar aquela coluna aí e vai procurar essa informação, essa família que a pessoa digitou lá na sua caixinha. O que a gente quer saber? Se essa caixinha existe, né? Se essa categoria existe ou não lá dentro da coluna I. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Vou falar para ele o seguinte, olha, if, né? Isso daqui, ou seja, essa pesquisa toda aqui, is nothing, ou seja, se ele procurou e não achou nada, né? Então, se ele fez a pesquisa e não achou nada, then, aí eu vou perguntar para a pessoa, olha, você digitou uma família que não consta nos nossos cadastros, né? Que não está cadastrada ainda. Você quer que eu salve esse cadastro para você ou não, né? Então, para fazer isso, eu vou falar o seguinte agora. Eu vou definir dim conf as string. Conf é uma variável do tipo texto que a gente vai utilizar para confirmar com a pessoa se ela quer ou não salvar aquela família. Por que eu quero confirmar? Por que eu quero fazer isso? Existe a possibilidade da pessoa ter digitado uma família diferente, né, que não existe, por engano. Né? Então, sei lá, a pessoa esqueceu de um acento, ou, enfim, fez alguma coisa diferente, digitou alguma coisa de errado. Né? Senão ele vai ficar, se eu não perguntar, ele vai ficar salvando tudo. E daí vai ficar um negócio sujo, não vai ficar legal. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou perguntar para a pessoa. Como que eu faço isso? Conf, que é a nossa variável, vai ser igual a um message box, ou seja, vai ser uma mensagem que vai aparecer para a pessoa na tela, tá? E aí, abro lá o parênteses, vou abrir as aspas do prompt, né? O prompt é o texto que eu quero que apareça. Eu vou perguntar para a pessoa, tá? A categoria, ou melhor, a família, né? Dois pontos, espaços, fechei aspas. E comercial, e aqui eu vou colocar ponto value, né? Para aparecer a família que a pessoa escreveu de verdade, né? E comercial, vírgula, não consta em nossos cadastros. Ponto. Deseja cadastrá-la? Ponto de interrogação, fechei aspas. Então ele vai perguntar, se eu coloquei lá, sei lá, família consultoria. A família consultoria, então consultoria saiu aqui desse ponto value. Então, a família, texto padrão, consultoria veio da variável que está lá dentro da minha caixa de texto, né, da minha caixa de combinação, não consta no nosso cadastro. Deseja cadastrá-la?
Aí para ficar bacana a pergunta, eu vou colocar o seguinte, vírgula, VB question, que vai dar uma cara de pergunta ali para esse item, né, para essa caixa de pergunta, para essa caixa de mensagem ali, mais VB yes no, que vai dar permissão, né, vai permitir que a pessoa responda sim ou não, ok? E aí, vírgula, vou colocar aqui um título, nova família, né? Então, para ficar claro para a pessoa que ela está cadastrando uma nova família ali, ok? E fechar o parênteses aqui, porque eu abri o parênteses lá no começo. Beleza? Ótimo. Agora eu vou descobrir o que a pessoa respondeu. A pessoa respondeu sim ou não. Né? Então, eu gosto sempre de testar o não. Então, eu vou falar o seguinte, olha, if conf é igual a VB no. Isso aqui é resposta não, por isso que é VB yes no. Né? VB yes é resposta sim, VB no é resposta não, tá? If conf é igual a VB no, then, aí eu vou avisar a pessoa. Né? Então, message box. Agora não precisa abrir parênteses, porque eu não estou pegando retorno dessa caixa de mensagem, tá? Então é sem parênteses, só os aspas mesmo. Então eu vou colocar aqui, ação cancelada, né? Fechei, vírgula, VB information, só para ficar com uma informação ali para o usuário. E aqui eu vou colocar nova família, mantendo o padrão que eu acabei de utilizar ali em cima, ok? Vai ficar bacana. Se a pessoa disse que não, então eu não quero fazer nada, certo? Então eu vou voltar, porque a pessoa digitou um texto que não podia, um texto errado nesse caso. Ou seja, ela digitou uma coisa errada, eu perguntei para ela se ela quer salvar aquele texto, ela falou que não, então eu vou voltar ela para o padrão, né? Essa caixinha para o padrão. Como? Ponto valor igual a tp família, ponto for color é igual a md cor, é igual md cor.tp, né? Então assim ele vai voltar ao normal. Feito isso, exit sum, né? Então não precisa fazer mais nada e end if, perfeito? Então com isso daqui ele vai fazer essa verificação ali para você. Aí se a pessoa disser que não, ele não vai fazer nada. Se a pessoa disser que sim, agora eu tenho que salvar essa nova categoria lá no Excel. Para fazer isso eu vou precisar de mais uma variável, tá? Então eu vou fazer aqui, olha, dim ls double. Double, lembrando, é um número, tá? Então, dim ls double. E aqui eu vou fazer o seguinte, né? Então eu vou descobrir qual que é a linha, por isso L, qual que é a linha onde ele tem que escrever. Vai ser a primeira linha vazia. Como que eu gosto de perguntar isso? Eu vejo o pessoal fazendo isso várias vezes de formas diferentes aí no VBA. Eu gosto de usar essa estratégia aqui e eu não vejo muito pessoal fazendo desse jeito, mas para mim funciona muito bem, né? Então fica aí a dica para vocês, eu uso sempre desse jeito, tá? Então L, que é minha variável onde eu vou salvar o número da linha, vai ser igual a o meu pl cat, pl underline cat, ponto range, cifrão i, que é onde eu quero escrever, né? Ponto find, eu adoro usar o find, what, dois pontos igual, abre e fecha aspas, ou seja, procura vazio, né? Procura a primeira linha vazia, vírgula, look in, dois pontos igual, x0 e values, look at, dois pontos igual, x0, row, ponto raw, ou seja, procura lá para mim na coluna i, qual é a primeira célula vazia, e salva esse número da linha na variável L. Né? Então, desse jeito, eu vou conseguir descobrir ali com facilidade qual é a primeira linha vazia, tá? Sem precisar ficar fazendo loop ou coisa do tipo. E agora, depois que eu fiz essa estratégia aqui, que eu peguei essa última linha, a primeira linha vazia, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com que ele escreva esse nome de categoria dentro ali dessa minha caixa de combinação, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou fazer o seguinte, pl cat.range, cifrão e comercial l.value vai ser igual, né? E eu vou colocar lá o ponto value, que é justamente a família que a pessoa quis cadastrar. Beleza, agora ela já vai estar escrita lá no Excel. O que eu quero fazer? Eu quero colocar essas famílias, deixá-las sempre em ordem alfabética. Tá? E como que eu vou fazer isso? pl cat.range
cifrão e cifrão 2, que vai ser sempre a primeira preenchida, e comercial, até antes do dois pontos, né, cifrão e cifrão, fecho aspas, e comercial L, né, ponto sort. E sort ele serve para você classificar ali os seus itens, né, um range que você tem. Q1, né, dois pontos igual, ou chave 1, ela vai servir para você mostrar com relação a que você quer que ele faça essa organização. E é I1 aqui, tá? Eu sempre cometo esse erro. É cifrão I, cifrão 1, dois pontos, cifrão I, cifrão. Tá? Tem que colocar o cabeçalho junto, ok? Para funcionar legal. Então, o que eu quero que ele use? Eu quero que ele use o plcat.range, cifrão e cifrão 1. Né? Até por isso que eu lembrei dele aqui agora. Ou seja, você vai colocar onde que está o título da coluna principal ali para sua classificação. No meu caso, é a própria coluna I. Vírgula, order 1, dois pontos igual, vai ser ascending, né? Então XL ascending, que é ascendente. No caso de textos, vai deixar em ordem alfabética. E vírgula novamente, header, dois pontos igual, que é o cabeçalho. E sim, minha tabelinha lá, ela tem cabeçalho. Então, eu vou colocar XLIS, perfeito? Com isso daqui, ele vai ficar sempre em ordem alfabética, que vai ficar mais fácil lá para o usuário poder encontrar essas famílias depois, né? E depois que ele fez isso, ele ainda precisa, né, ainda não acabou, ele ainda precisa colocar agora essa nova opção dentro da sua caixa de combinação, né? E quando você abriu aquele formulário, ele também precisa conseguir colocar aquelas opções dentro dessa caixa de combinação. Então, são em dois momentos diferentes que a gente vai usar isso, tá? Então, pelo menos por enquanto, daqui a pouco vai ter um terceiro, né? Mas como que eu vou fazer isso então? Eu vou fazer isso dentro de um módulo. E se eu vier aqui, eu já tenho o meu módulo listas, né? Que eu gosto dele, que eu uso ele sempre. E aqui dentro do módulo listas, olha, tem o ATCBs, né? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou definir uma nova item aqui dentro, ok? Só que, se eu fizer isso aqui dentro, ele vai ficar atualizando as listas, as caixas de combinação que eu já tinha, né, dentro desse ATCBs aqui, né? Então, eu vou fazer isso num novo procedimento, tá? Só para ele não ficar atualizando as listas que eu já tinha antes, tudo bem? Então, eu vou até colocar elas aqui junto, olha, vou deixar aqui entre a próxima sub para ficar junto às ATCBs, né? Eu vou chamar aqui, olha, sub, e vou dar o nome de ATCBs, né? Só que essa daqui eu vou mudar chamando de produtos, tá? ATCB produto. Até nem precisa mais ser ali CBs, né? Pode ser só CB, porque só tem uma ali dentro, ok? E eu vou fazer um dim L as double, porque eu vou precisar ali também controlar essa questão da linha correta que a gente está trabalhando, né? E eu vou falar para ele agora o seguinte, né? Então, o if me.pl, pl cat, né? Então, dentro ali desse pl cat, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui um end with, ok? Então, dentro desse pl cat, agora eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele pegue qual que é a última linha preenchida, tá? Então, a última linha preenchida eu vou fazer desse jeito aqui, olha, if ponto range, cifrão I, cifrão 2, ponto value igual a empty, ou seja, se essa célula aqui está vazia, sinal que não tem nada, né? Então não foi preenchido nada ainda. Nesse caso, then, não faz sentido eu colocar nenhuma informação dentro da minha caixa de combinação, porque não tem nada para ser colocado nela, né? Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, né, que o meu FR produtos, ponto, e até para facilitar a minha vida, para não ter que ficar escrevendo FR produtos toda vez, eu vou fazer o seguinte, olha, dim cb as msforms.combobox, tá? E aí aqui eu vou falar o seguinte, set cb igual a fr produtos ponto contents, e aqui eu vou colocar o nome dela, que é cbfam. Fechei. Então agora eu posso chamar só de CB, né? Esse é um W ali a mais, só de CB.
não tendo que colocar tudo isso aqui o tempo todo, tá? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Se a i2 está vazia, então o cb.rawSource vai ser igual a empty, né? Isso aqui vai deixar ela vazia, ok? Empty. Else, se não, né, se tem informação para ser preenchida, então daí sim eu vou colocar esses dados lá dentro. Como que eu vou fazer isso? L vai ser igual a ponto range, cifrão, range, cifrão e cifrão. Vou fechar aqui o parênteses, né? Cifrão e cifrão 1. Aí eu me perdendo com as maritacas gritando aqui. Ponto. E agora eu vou dar um end, xl down, ponto raw. Isso aqui vai fazer o seguinte. Se tem alguma coisa preenchida aqui, né? Quando você vai selecionar essa célula, né, então vai selecionar aqui a I1 e vai apertar aqui o Ctrl para baixo, né, pegando a última linha preenchida, que é justamente o que a gente quer fazer, ok? E vai salvar esse número de linha dentro da variável L. Depois que a gente fez isso, agora eu vou colocar essas informações dentro do raw source da CB, né? Então cb.rawSource vai ser igual. E aqui eu sempre faço assim, aspas, apóstrofe, aspas, espaço. Então, apóstrofe dentro de aspas. E comercial, né? Ponto name. Name de quem? Da PLCat. Lembra que eu estou falando dela, né? E comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão e cifrão 2, dois pontos, cifrão e cifrão. E comercial L, tá? Então, isso daqui vai colocar essas opções todas, independente de quantas tenham, dentro da caixa de combinação correta, tá? E aqui eu vou deixar um end if, perfeito? Então, dessa forma aqui, galera, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer com que ele atualize essas informações lá bonitinho pra gente. Então, agora eu preciso colocar uma chamada para essa ATCB produtos nos locais corretos ali de trabalho, tá bom? Então, como que eu vou fazer isso, né? Eu vou começar aqui lá na nossa caixinha de produtos, tá? Eu vou vir aqui, olha, nela mesmo, aqui nesse exit, que é onde a gente estava mexendo. Então, eu tô aqui, olha, no cbfun exit. Eu já tenho aqui um espaço depois ali do plcat.range, né? E aqui eu vou colocar o seguinte, call md listas.atcb produtos. Vou copiar essa linha aqui, porque eu vou usar ela mais vezes. Vou vir aqui, olha, no user form, initialize, e olha, percebe que eu já tenho outras opções aqui, olha. Vou vir aqui e vou colar no final do user form initialize. Por quê? Dessa forma, ele vai colocar essas opções ali, essas opções dentro daquela caixa quando a gente abre já o código, perfeito? Beleza, vou salvar e vou rodar para a gente ver isso acontecendo. Então tá aqui, ainda não tem nada cadastrado, por isso não apareceu nada. Vou colocar aqui, olha, família teste 1, por exemplo, né? Vou sair. Aí ele perguntou, olha, a família teste 1, não consta nos nossos cadastros. Verdade. Deseja cadastrá-la? Eu vou colocar que não. Ação cancelada. Beleza? Voltou ao padrão. Vou colocar lá de novo, ó, família teste 1. E vou sair de novo. De novo ele perguntou, porque eu falei que não queria. E agora eu vou dizer que sim, né? Então ficou. E se a gente olhar aqui, ó, já apareceu família teste 1 lá. Perfeito? Então agora ele já é uma opção ali pra gente. Ótimo. Só que agora, e para eu excluir essa opção? Né? Imagina que eu cadastrei uma opção que eu não queria ou coisa do tipo. Como é que eu faço para excluir essa opção daqui? Né? Para fazer isso, eu vou usar o botão delete aqui no nosso teclado, tudo bem? Então, como que isso vai funcionar? Vou vir aqui nessa caixa, vou vir aqui, olha, no evento keydown, tá? A gente já usou várias vezes aqui nesse projeto o delete, né? Em vários momentos diferentes, ok? Então, para fazer isso, a gente usou lá o keycode, né? Que é o código de tecla. Lembrando, se você não lembra qual é o código da tecla que você precisa, tá tudo bem. É só você colocar um message box keycode e ir lá naquele elemento que você está mexendo, apertar a tecla que você quer saber, e aí ele vai mostrar na tela para o seu código dessa tecla. É o jeito mais rápido, tá? No nosso caso, a gente vai usar o delete que eu uso o tempo todo, que é o código 46, tá
bom? Então eu vou fazer o seguinte, olha, if keycode igual a 46, then, né? Então se o código, né, é 46, então a gente vai fazer alguma coisa. Eu vou deixar aqui um end if, tá? E o que ele vai precisar fazer? Primeiro, ele só pode excluir alguma coisa que existe dentro do cadastro. E aqui é um ponto que o pessoal erra às vezes, tá? Então, ele só pode excluir alguma coisa que existe. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é se aquele texto que ele tem lá na caixinha, se tem alguma coisa escrita e se ela existe realmente lá na nossa lista, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma pergunta do tipo if, né? Então, if, até vou fazer o seguinte, olha. Ou até melhor, if me.cbfam.value igual a empty, ou seja, se ela estiver vazia, né? Ou me.cbfam.value, né? Então, ou seja, se eu fizer a procura dessa informação, né? Como que eu vou fazer uma procura disso daqui? PL cat, que é a nossa planilha de categorias, .find.range, cifrão i, dois pontos, cifrão i, ponto find, o que? What, dois pontos, igual, e aí sim, né? Vai procurar esse valor aqui, tudo bem? Vírgula, look in, dois pontos, igual xl, values, look at, dois pontos, igual xl, row, is nothing, né? Então, se ou a caixinha está vazia, ou ele procurou e não encontrou nada, então, né, then, e aí aqui eu vou tratar isso, tudo bem? Então, se a pessoa apertou delete e ele não fez, não é uma coisa que funciona, eu só vou colocar aqui o seguinte, olha, exit sub, ok? Então, simplesmente exit sub, só sai ali desse meu código. Eu até posso colocar isso aqui na frente, fica até mais curto ali o código, tá? Então, se ele procurou e não encontrou, é só sair ali do programa, não tem problema nenhum ali, que não vai dar problema pra gente, tudo bem? Agora, se não, né? Se é alguma coisa, ou seja, ela está preenchida e está preenchida com uma opção real, então o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pergunte para a pessoa, olha, você tem certeza que você quer excluir a família X, né? E aí, para isso, eu vou precisar lá de novo da variável dimconf as string. Percebe que eu uso sempre os mesmos nomes de variável, sempre dentro dos mesmos padrões. Isso facilita muito a minha vida na programação. E quando você estiver programando, se você estiver vendendo, se você estiver usando as planilhas, não importa, você vai precisar fazer manutenção, tá? Isso é muito comum, porque aquilo que você fez hoje, daqui a pouco você vai querer incluir alguma coisa ou perceber algum bugzinho que você quer consertar. Enfim, é normal. E aí, se você vai consertar um código e assim, o código está bagunçado ou você não lembra por onde começou, então fica muito difícil. Se você segue sempre os mesmos padrões, fica muito mais fácil a tua vida, tá? Bom, então o que a gente vai fazer aqui agora, depois que ele conferiu se aquela caixa de texto pode ou não ser deletada? Então agora ele vai perguntar, conf é igual a message box, abre parênteses, aspas, vou escrever a pergunta, né? Você deseja excluir a família, dois pontos, espaço e comercial. Aqui eu vou colocar para que ele pegue realmente o valor ali, né? Então, mi.cbfam.value, né? Então, você deseja excluir essa família aqui, né? Comercial, e aqui eu vou colocar um ponto de interrogação, né? Então, você deseja realmente excluir a família tal, né? Vírgula, mesma coisa que a gente fez lá no outro, VB question mais VB yes no, mesma estratégia, vírgula, agora um título só para ficar bonitinho, exclusão de família. E aqui fechar o parênteses que eu abri lá no começo. Então, com isso daqui, ele vai perguntar para a pessoa. Vou tratar a resposta, né? Então, decidir o que a pessoa respondeu. If conf igual a VB no, then exit sub. Ou até melhor, né? Then message box, igual a gente fez lá no outro, abre aspas. Opa, abre aspas, estou me perdendo no teclado aqui. E aqui eu vou colocar ação
cancelada, vírgula, VB information, só para avisar a pessoa, e aqui o mesmo título, né? Então, exclusão de família, fecha aspas. E agora sim, exit sub. And if. Perfeito. Então assim, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar para a pessoa, se a pessoa, sei lá, apertou delete sem querer, ou do tipo, a pessoa só precisa responder que não, e ele não vai excluir. Agora, se por acaso a pessoa disse que sim, então a gente vai ter que descobrir qual é a linha onde está aquela opção para que a gente possa excluí-la, né? Então eu vou precisar de um dim, opa, gosto de colocar ele em cima, também é pura mania isso daqui, tá, pessoal? Dim ls double. Galera, deixa aqui nos comentários, vocês também estão pegando manias aí com o VBA? Porque eu, se pra ser sincero, sou cheio de mania com esses negócios. Então deixa aqui se você também tem mania aí com o VBA ou se eu sou o único maluco, tá? Mas, enfim, dando sequência, o que vai acontecer? Depois que a gente fez isso, agora eu vou identificar a linha onde existe aquela informação. Então, novamente, vou usar o find, né? Então, L vai ser igual a pl cat.range, cifrão i, dois pontos, cifrão i, ponto, find what, dois pontos, igual, e aqui eu vou colocar, né, o mi.cbfarm, né, ponto value, look in, dois pontos, igual, xl values, look at, dois pontos, igual, xl row, ponto raw, salvando essa linha ali na variável L, né? Agora que a gente já testou aqui em cima, eu já tenho certeza que essa linha existe, né? Depois que eu vou fazer isso, eu vou só deletar essa linha lá no Excel. Então, pl cat.range, cifrão i, cifrão e comercial L, ponto delete. E aqui eu vou fazer o espaço shift, dois pontos, igual, xl up, né? Para jogar para cima. As células de baixo, jogá-las para cima, mantendo ele em ordem alfabética, sem deixar nenhum vão, né? E aí, depois que ele excluiu, ele tem que atualizar essas opções também de novo. Então, call md listas.atcb produtos. Então, percebe que toda vez que a gente colocou atcb produtos, olha quantas linhas a gente economizou, né? Então, muito legal a gente fazer as coisas com módulo. Isso facilita muito a vida. Beleza? Bom, então com isso agora a gente já pode excluir essas opções também. Então F5, vou vir para cá, selecionei, né? Ou até melhor, né? Antes de fazer isso, vou apertar delete sem nada, né? Então percebe que, olha, a opção tá lá, né? Então tá vazio, estou apertando aqui o delete e ele não está fazendo nada. Vou colocar qualquer coisa, apertei o delete, ele não faz nada. Agora eu vou apertar aqui a família, vou dar o delete, olha lá. Você deseja deletar, excluir a família, né? Então, família teste 1, vou colocar aqui não, ação cancelada, a família ficou lá, continua aqui. Coloquei aqui, deletar, sim, né? Apagou de lá também e não existe mais a família aqui. Então já ficou certinho aí pra gente, perfeitinho pra gente poder começar a inserir essas informações aí nos locais corretos, né? Então agora já vai dar pra gente salvar nossos produtos com as famílias certas, tá? No nosso Excel, sem a gente precisar ficar tendo problemas aí para encontrar as coisas, beleza? Bom, galera, então pela aula de hoje foi isso. Na nossa próxima aula a gente vai refazer aqueles produtos que a gente já tinha aqui no Excel, justamente para que a gente possa inserir essa questão de família agora, para ficar legal a gente poder fazer a pesquisa depois, e também já fazendo o cadastro de cada um dos componentes, né? Então isso a gente vai fazer na nossa próxima aula, porque senão o vídeo fica muito longo e eu sei que fica ruim para vocês assistirem depois. Bom, se você está gostando desse nosso projeto, está aí na reta final, então deixa aqui o seu like no vídeo, compartilha com quem você sabe que gosta de Excel, que gosta de VBA, que está precisando aí desenvolver essas ferramentas, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Até a nossa próxima aula.